Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 12 de julho, 14ª semana do Tempo Comum. E eu quero te convidar, antes de tomarmos em mão a palavra, a iniciarmos juntos esse momento invocando a presença de Deus entre nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora, vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Vamos ler juntos? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e de reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, quando nós ouvimos Jesus dizer no final desse evangelho que os discípulos não haveriam terminado de percorrer as cidades de Israel sem que ele tivesse voltado, ou seja, tivesse vindo para julgar os vivos e os mortos, nós corremos o risco de dizer para nós mesmos: bom, então Jesus mentiu, porque Israel, um país pequeno, foi visitado pelos discípulos, a palavra chegou a todos os cantos daquele pequeno estado e Jesus ainda não voltou. Ora, Israel, nós devemos entendê-lo aqui como o mundo inteiro, como o universo. Mas vamos falar de terra, nossa casa, neste universo. Há muitos lugares no mundo, muitas cidades em países distantes que não receberam ainda a palavra de Jesus. Há muitos homens e mulheres neste mundo que não conhecem Jesus, que nunca ouviram falar de Jesus, sobretudo em regiões muito remotas e distantes, regiões que não têm acesso aos meios de comunicação, regiões que estão ainda muito pouco desenvolvidas, países muito fechados na sua cultura, que não aceitaram desde os inícios a fé cristã, que não receberam os missionários cristãos. Existem. E é por isso que essa palavra de Jesus não pode ser considerada ultrapassada. Não pode ser considerada uma falácia, porque ainda não foram visitadas todas as cidades do Israel de Deus, que é o mundo. Porque tudo pertence a Deus, tudo é terra de Deus, tudo foi obra das mãos de Deus. Então, Jesus não cometeu uma falácia, pelo contrário. Ele nos mostra que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Nós sabemos disso. E vejam, Jesus vai mostrando aos discípulos tudo aquilo que vai acontecer com eles nesse trabalho de visitar as cidades de Israel, de pregar a palavra, de anunciar a verdade. E o que vai acontecer com eles? Perseguição, prisão. Nós podemos usar uma palavra dos dias de hoje, cancelamento. Foi o que aconteceu com eles. O único que não foi Marte é João, mas estava preso, era prisioneiro por causa da palavra. Nós não podemos esperar um cristianismo light, sem perseguição, um cristianismo que seja querido por todos, uma religião cristã católica que seja ovacionada por todas as nações. Nós não podemos esperar isso, porque Jesus nos advertiu que o mundo nos odeia.
E por causa de quem? Dele. Nos odeia por causa dele, porque o mundo sabe quem é Jesus. Os poderosos do mundo sabem quem é Jesus. Todos aqueles que tramam e ficam o tempo todo criando ideologias e teorias para destruir no coração do povo e, sobretudo, no mundo, a figura de Jesus, eles sabem quem é Jesus. E é por isso que o combatem. Eles não combatem uma ideia, eles combatem uma pessoa. Ninguém combate alguém que está morto, se combate quem está vivo. E Jesus está vivo, e é por isso que causa tanto medo no mundo, ou melhor, ao mundo e aos poderosos do mundo. Jesus não nos prometeu facilidades. Se eu decido tomar a peito o chamado que o Senhor me fez de ir pregar, de evangelizar, de ser sinal, de ser testemunha, eu devo estar disposto a sofrer as consequências deste anúncio. Ora, o que nós temos hoje, como tivemos em várias épocas da história, aqueles que são de Deus, amam a Deus, servem a Deus no momento em que tudo está bem. Mas quando começa a perseguição, quando vêm as dificuldades, eles dizem: não conheço Jesus, não sei quem é, eu não frequento aquela igreja, eu não sou amigo daquele padre, eu não disse nada disso. Vejam, os chamados lapsi, ou seja, aqueles que cometeram o lapso, o erro de negarem a Jesus, continuam aí, estão aí, fazem parte da nossa vida cotidiana. E nós corremos o risco, com as nossas atitudes impensadas e carentes de fé, de cometermos também esse lapso, de acharmos que estamos fazendo o que Deus quer, mas na realidade estamos agradando ao mundo. Não podemos. Não podemos. E é por isso que o Senhor nos pede que sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes, atentos às ciladas do demônio, atentos aos joguetes de palavras do mundo, atentos para não vendermos a nossa fé, não nos rendermos aos interesses do mundo, e simples como as pombas, discretos, passando por entre a multidão, anunciando, fazendo o nosso trabalho, mas sem sermos notados, porque quem precisa ser notado é Jesus. Nós, de fato, somos como uma ovelha colocada e lançada no meio dos lobos. Por todos os lados tentam nos devorar. Por todos os lados tentam destruir a nossa fé. Mas diz Jesus no Evangelho: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vocês sabem, caríssimos, eu não desejo martírio, né? Se for vontade de Deus para a minha vida, amém, será muito bem-vindo. Mas eu não fico por aí desejando martírio, não fico por aí, né, querendo me fazer, né, já de um mártir, não. Mas se o martírio bater à minha porta, amém. Que eu viva de modo coerente, de modo sincero e com uma fé inabalável no meu Senhor. Quando eu penso, por exemplo, naqueles cristãos todos que morriam cantando no Coliseu Romano, que mesmo sendo queimados, mesmo sendo devorados pelas feras, olhavam para o céu e diziam a Deus: muito obrigado por ser digno de tamanha honra, dar a minha vida por Ti. Quando eu penso neles, eu fico imaginando o quanto eu ainda estou longe de ser considerado um bom cristão. O quanto eu ainda não dou a Deus tudo o que Deus deseja que eu lhe dê. Então hoje, nesse dia, eu quero lhe convidar para que juntos nós meditemos sobre esse Evangelho e nós de fato nos perguntemos: estou sendo, cada um de nós, estou sendo um bom cristão, um verdadeiro discípulo? Eu estou
semeando a verdade do Evangelho ou conveniências humanas? Se eu estou sendo perseguido por fidelidade? Receba agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã.